Olá, tudo bem? A modernidade, as tecnologias de comunicação em massa, as redes sociais trouxeram uma série de desafios, trouxeram uma série de facilitações. Esse podcast é um exemplo das coisas, dos benefícios que foram trazidos com essa tecnologia. Mas juntamente com essas facilitações, com esses benefícios, também surgiram novos problemas, novas dificuldades que anteriormente nós não víamos. Qual de nós aqui, ao entrar numa rede social, quem nunca se envolveu numa discussão de rede social? Somente quem não passou por isso sabe, desconhece a temperatura interna que você pode atingir ao bater boca dentro de qualquer uma dessas redes sociais aí que tem uma interatividade grande. Começou-se a ter uma nova potencial fonte de estresse, aonde precisamente na internet e nas redes sociais. Então, é muito importante para todos aqueles que buscam uma qualidade de vida e um bem-estar maior dentro da vida, colocar a participação, colocar as redes sociais dentro de um certo contexto, dentro de uma certa visibilidade. Para conversarmos um pouco sobre isso, sobre os haters, sobre as pessoas que postam coisas, sobre brigas, algumas delas até reais, concretas, televisionadas, mas concretas, né? Reais. Nós recebemos nesse podcast, lá no meu consultório, via Zoom, batemos um papo com o jornalista Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro, advogado, jornalista, historiador e certamente uma das pessoas icônicas dentro da construção do telejornalismo brasileiro. Ele vai estar compartilhando um pouco da sua experiência, do seu percurso, que não é em nada curto, né? E vai estar trazendo uma série de informações e dicas para aqueles que desejam construir a sua existência, a sua vida em patamares mais gratificantes, em condições mais favoráveis. Bem, boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso podcast, que tem a finalidade de difundir experiências e conhecimento que ajudem o ouvinte a começar a cultivar atitudes e gestos que favoreçam bem-estar psicológico como uma ferramenta de promoção de saúde e prevenção de doenças, bem como também tem o objetivo de ajudar a elevar o olhar na direção de uma existência mais gratificante e mais repleta de sentido. Nessa noite eu tenho a alegria e a honra de receber para a nossa conversa o jornalista e professor Heródoto Barbeiro, que dispensa apresentação. Ele tem um vasto percurso, um vasto currículo, tanto no magistério como jornalista. É um dos símbolos do jornalismo de rádio, do radiojornalismo e do telejornalismo no Brasil. Então, gostaria de dar as boas-vindas a ele e agradecer profundamente a generosidade dele em estar dividindo esses momentos com a gente. Boa noite, Heródoto, tudo bem? Olá, David. Para mim é uma honra participar com você, porque mais do que entrevistador, você é meu amigo pessoal. E para mim é uma honra. Muito obrigado. Eu que agradeço, digo mesmo. Bem, nós já tivemos várias oportunidades, né, com respeito a tempo, né, mesmo o agendamento de uma reunião, o agendamento de um podcast, é sempre uma coisa que o tempo é um fator muito forte dentro da vida cotidiana, né? O tempo tem se tornado cada vez mais precioso, a ponto de ser considerado por alguns autores até como uma commodity. E uma das commodities mais caras que tem, né? Ter o tempo de alguém é uma coisa bastante difícil e disputada e cada vez mais. Ao mesmo tempo, é uma commodity que sofre uma compressão enorme por conta de custos e por conta de logística, né? Nos seus anos de magistério e também de jornalismo, qual tem sido a sua experiência acumulada no manejo dessa compressão de tempo no trabalho e como conciliar essa pressão com a tranquilidade interior
para poder fazer um trabalho bem feito? Olha, David, eu queria lembrar o seguinte, queria lembrar que o tempo, ele depende muito da maneira pela qual a gente conduz nossa vida no cotidiano. Tem um ditado popular que diz o seguinte, as pessoas que mais têm tempo são aquelas que são mais ocupadas. Tem gente que tem pouca ocupação e nunca tem tempo para nada. Por que razão? Porque, logicamente, as pessoas elas não administram bem o seu tempo. E há necessidade de se fazer essa administração. O tempo não pode ser um fator que desestabilize emocionalmente uma pessoa. E para que isso não ocorra, a pessoa precisa planejar com antecedência as coisas. Então, por exemplo, se eu tenho um compromisso às 6 horas da manhã, né, e hoje eu não posso sair da minha casa às 10 para 6 e depois sair esbaforido para chegar lá às 6 horas. Eu não tenho tempo para nada. Eu sou obrigado a sair com antecedência. Depois eu tenho um outro compromisso e assim sucessivamente. É claro que isso varia de pessoa para pessoa. Mas é bom lembrar também o seguinte, que eu não posso deixar que as coisas importantes se tornem urgentes. Uma coisa é preciso fazer alguma coisa, ok. Aí eu não faço, ela vira importante. Aí eu não faço, ela vira urgente. Né? E quando então eu junto uma série de coisas urgentes, não me sobra tempo para mais absolutamente nada. Eu sou atropelado pela quantidade de coisas que eu sou obrigado a fazer. Eu acho que na medida que você vai resolvendo as pequenas coisas que vão aparecendo pela frente, você fica mais forte, mais equilibrado, mais estável para poder então enfrentar as coisas maiores que virão também. Mas para isso eu tenho que me livrar das pequenas coisas, das rebarbas, daquilo que pode atrapalhar o meu caminho. Isso é uma prática, isso é um treino. E esse treino qualquer ser humano pode fazer. Esse treino qualquer ser humano pode adquirir essas habilidades. Elas dependem fundamentalmente do querer, da pessoa querer, de entender que essas coisas funcionam desse jeito, né? E elas podem ou não estar ligadas a certas práticas de domínio da mente. Porque se a minha mente está tresloucada, se a minha mente está completamente sem controle, dificilmente eu vou conseguir fazer muita coisa. Ela não permite. Você sabe muito bem que há um ditado budista que diz que a mente mente. Então, nós temos que estar constantemente mantendo-a sob controle, com rédea curta, para que a gente possa, então, dominar o nosso tempo e possa fazer aquilo que nós achamos que é necessário ser feito. Muito obrigado. Esse tema, né, que a mente engana, a mente mente, né, é recorrente em praticamente todas as formas de psicoterapia. É uma verdade absolutamente cristalinizada na prática clínica, né? É preciso, de fato, ter algum entorno ético, algum tipo de contenção, de domínio, de maestria ética sobre a nossa mente. Legal, legal. Desculpe, fala. Não, pois não. Suas horas. E tanto o ofício do professor quanto do jornalista, né, são situações em que se experimenta uma exposição social cotidiana, né, e contínua, e por vezes intensa. Então, não é raro que as pessoas que têm uma certa exposição maior, elas são reconhecidas na rua, às vezes, por pessoas que não a conhecem, que ela não conhece, né? E isso é uma situação sempre, no mínimo, delicada, né? De saber manejar, que a pessoa chega íntima, ela chega... Bom, ela me vê todo dia, ela me vê direto na casa dela, então... Né? Quando o público é acolhedor, a experiência é sempre descrita como sendo das melhores que há. Mas também existe a situação do público que hostiliza, né? É diferente do hater da rede social. O hater da rede social é aquele cara que faz assim com o dedo e acabou. Agora, existe, né, o ouvinte torcedor, né, que ele quer que determinada coisa seja dita, que determinada posição seja defendida. Existe o ouvinte engajado, o ouvinte que vai dentro de um modismo, enfim, há de tudo. Há um jornalista, né, um único, e vários ouvintes, né? Quais foram as suas experiências ao ter que trazer, por exemplo, uma notícia que não é das mais agradáveis, não é das mais bem-vindas, né? Ou quando a rotina
do programa, né? Foge da regra, a situação ameaça sair do controle. Como foram suas experiências no sentido de manter um certo equilíbrio, uma certa pauta interior? Olha, David, vou puxar de novo duas experiências do budismo, haja vista que eu sou praticante dessa religião desde que eu tinha 20 anos de idade. Uma delas é o seguinte, uma delas que a gente aprende no budismo é a humildade. Essa é fundamental. Essa humildade significa o seguinte, significa que a lição do budismo é que eu tenho que manter meu ego sobre rédeas curtas, muito curtas. Porque o ego é terrível. Se eu deixar as rédeas soltas, esse ego vai me levar a certos pontos em que eu vou me considerar a última Coca-Cola do deserto. Eu sou bom, né? Como diz lá o Eduardo Araújo, eu sou o bom. E muitas vezes a gente perde completamente a rédea. Né? E é difícil depois retomar. Então, quando você perde essa régua da humildade, você começa a ficar arrogante. Quando você fica arrogante, você fica achando que você é o centro do mundo, né? Você é a coisa mais importante que tem. Então, quando, por exemplo, eu participo como jornalista, numa entrevista, para mim a pessoa mais importante não sou eu, a pessoa mais importante é o entrevistado. E o que muitas vezes os jornalistas esquecem é que eles não falam para o entrevistador, que sou eu no caso, eles falam para o público, através de mim. Eu sou apenas um instrumento que provoca a fonte, que provoca a pessoa, que provoca o convidado, como você está fazendo comigo, para que a pessoa fale, e fale diretamente para o público. Eu acho que esse ponto é fundamental. Então, a partir daí, você tem controle mesmo de situações em que o entrevistado possa não gostar das perguntas que você faz. E uma coisa que nós, jornalistas, aprendemos é o seguinte, eu estou aqui para perguntar. Se você não quiser responder, eu tenho que respeitar. Eu já fui ameaçado fisicamente, se você quer saber. Nossa. Tá? Por um grande empresário, proprietário de uma empresa de aviação, que eu não vou dizer qual é, a TAM, e também não vou dizer o nome dele, o comandante Rolim, na TV Cultura, quando ele disse que ia quebrar a minha cara se eu o cobrasse novamente no ar, porque ele não dava entrevistas diante de um acidente com um avião da TAM no aeroporto de Congonhas, do Jabaquara. Eu disse, olha, meu papel o senhor não está falando para mim, não sou eu que estou cobrando, o senhor está cobrando ao público. Se o senhor quiser vir, vem. Ele veio. Mas, como eu disse, ele me ameaçou. Né? Não foi a primeira nem a última vez. Mas eu acho o seguinte, eu acho que esse é o nosso papel. Ele é o cara importante. Podia eu, que até tenho brevet de piloto, até tirei brevet lá no Aeroclube, falar um monte de asneira a respeito do acidente aeronáutico. Mas eu pergunto, qual é a minha credibilidade para fazer qualquer julgamento? Zero. Agora, dele, não. De um técnico, não. De uma pessoa que conhece a aeronáutica, que é respeitado, não. Então, quem tem essa credibilidade é a fonte, não sou eu. Uma parte da credibilidade dele passa para mim no momento que eu faço perguntas. Então, eu compartilho da credibilidade dele. Entrevisto médicos, entrevisto engenheiros, entrevisto pessoas comuns. Então, uma parte dessa credibilidade passa para mim. Mas a fonte importante é o entrevistado e não o entrevistador. Esse é o ponto. Outro ponto é aquele que, novamente falando do ego, você diz, muitas vezes as pessoas me encontram na rua, né, e eu ando, por exemplo, a pé pela região central de São Paulo, trabalho de manhã, e vejo pessoas muito humildes assim, me pegam no braço. Outro dia eu estava passando pela Praça da República e uma daquelas pessoas que estava deitada no chão levantou e disse, ô Heródoto, bom dia. Para mim, é uma honra. Eu paro para falar com as pessoas. Eu queria tirar um... Eu paro. Né? Eu fico contente? Claro que eu fico contente, sem dúvida alguma. Mas é o mínimo que eu posso fazer por ser reconhecido pelo meu trabalho. Não sou eu que ele está, vamos dizer assim, homenageando. E sim, o trabalho que eu faço. Eu faço parte disso. Mas eu me sinto extremamente honrado. Então, queria dizer para você o seguinte, humildade, né? O combate à arrogância, dá estabilidade para que a gente possa fazer o nosso trabalho, mesmo em situações bastante delicadas, como aquela que você não queria falar, que foi um Roda Viva que eu participei, com o ex-governador de São Paulo, Orestes Quercia, aí no YouTube, para quem quiser ver, que quase terminou em pancadaria. Sabe que esse dia eu estava assistindo em casa, eu era garoto. Rapaz, eu fiquei mal.
Eu fiquei nervoso. Nossa, que coisa, que dia foi, que noite foi aquela, viu? Eu sei que como foi aquela noite. Ah, uma das coisas mais, a mim me parece, né, que é uma das coisas que mais desafiadoras para se entregar material de informação, né, dados, análise e opinião, né, é lidar com os modismos e os lugares comuns, né, ah, e poder entregar material de qualidade, né, e poder trazer a coisa articulada de forma a formar-se opiniões, né. No decorrer dos anos, né, qual foi sua experiência, como tem sido o seu manejo em relação, por exemplo, aos modismos e opiniões de época? Porque eu sou do tempo em que era elegantíssimo o camarada fumar. Tinha propaganda de cigarro e olha, tem algumas que até hoje eu tenho saudade de tão lindas que elas eram. A propaganda era maravilhosa. O problema era o cigarro, né? Hoje em dia, né, qualquer coisa que envolva o tabagismo é visto com outra aura. Como tem sido a sua, o que você tem visto de modismos e de lugares comuns de épocas? Só o amor constrói, né? Falava-se muito na década de 70, hoje a gente não ouve. Como é que você experienciou essa passagem, né, da sua posição privilegiada em relação a isso? Como é que você vê a passagem desses modismos, o que você vê que fica, o que você vê que é palha, né? Ou seja, a moda, né? Como lidar com a moda? Olha, David, eu acho que se a gente olhar um pouquinho para a história da humanidade, a gente vai poder entender melhor. Vamos voltar lá para o Renascimento, lá no século XIV, XV, XVI, Renascimento. Podemos falar da Itália ou de algum outro. Veja a quantidade de modismos que havia no Renascimento. Algumas coisas ficaram, as outras pereceram. Então, o modismo seria a commodity do comportamento humano, porque ela é bruta, porque ela se esvai, porque ela não sobrevive no tempo. Quando você foge da commodity, é porque você está criando alguma coisa que interessa ao ser humano de uma maneira geral. Então, ela sobrevive. Não importa em que língua, não importa em que momento, ela sobrevive. Estou falando do Renascimento. Né? O que é mais atual do que a obra de um cara que foi lá de Florença, foi chefe de Florença, foi embaixador, chamado Niccolo Machiavelli, o Maquiavel. Extremamente atual. Né? Sim. Porque ele mexeu com as estruturas da sociedade humana, que pode ser na Itália, pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Rússia atual e por aí afora. E assim você tem outras pessoas que sabem que o modismo é um happening, é um acontecimento, é uma coisa vazia. Você veja, por exemplo, a questão do linguajar. Quando eu era jovem, eu usava uma quantidade de gírias que eu tenho até vergonha de dizer quais eram. Né? Que hoje simplesmente não passam pelo meu vocabulário, elas se perderam. Eu vi uma quantidade enorme, nós todos vimos, de manifestações artísticas que marcaram e elas estão aí até hoje. Olha lá no YouTube. Mas a gente viu muito mais coisa jogada no lixo. Eu dou um exemplo mais recente. Questão, por exemplo, do mundo musical. Você pega o mundo musical contemporâneo, né, dada o desenvolvimento do capitalismo, dado o desenvolvimento do consumismo, dada a necessidade de compra, venda, etc. Você tem uma quantidade de lixo inacreditável. Tem gente boa? Tem. Tem gente que vai sobreviver? Tem. Tem gente que vai passar para a história da música popular brasileira? Tem, mas a maior parte não vai passar. A maior parte é lixo, é o modismo. Tá? Então, isso passa com rapidez, próprio da própria civilização humana. Eu estou citando coisas de 500 anos atrás e atuais, mas elas passam. E isso existe em todas as profissões, inclusive na minha própria profissão de jornalista. Às vezes eu vejo certos modismos, tanto na apresentação pessoal, Ana, parece que um é cópia do outro, Sim. como, por exemplo, no linguajar. Um imita o linguajar do outro. E muitas vezes não sabe porque está imitando, mas é porque está na moda. Se está na moda, eu não sei quanto tempo dura uma moda, né? Todos e todas que trabalham nessa área
repetem, não sabem por que repetem. Eu não estou falando de falta de cultura, eu estou falando apenas de um modismo que muitas vezes dura muito pouco, geralmente ele dura muito pouco, porque o modismo é moído pela inteligência, ele é moído pelo interesse público, ele é moído pelo interesse e a preocupação com a democracia. Eles desaparecem e as coisas centrais continuam avançando. Como nós sabemos, você sabe isso tanto quanto eu, que essas coisas são transcendentais. O tempo não as afeta. Elas atravessam séculos e vão atravessar provavelmente muitos outros. Ótimo. Eu li recentemente um texto de um grego falando sobre Sócrates. Não sei se é Aristófanes, eu sinceramente não lembro o nome. Mas é alguém que vai procurar Sócrates e pedir conselho sobre o que fazer na vida. Ele estava falando que assim, ele estava desocupado, o sogro morava com ele estava tendo muita dificuldade em fechar as contas da casa. Né? E eu pensei, mas isso foi escrito há 2.500 anos, isso poderia ter sido escrito hoje, né? Assim, é a mesma problemática, né? Impressionante É a isso. mesma, exatamente. Impressionante. É impressionante. No seu livro, num dos vários livros que você escreveu, um dos diversos que eu li, O que a Vida Me Ensinou, bem no final do capítulo, Começar de Novo, que é o derradeiro, né? O derradeiro capítulo do livro, e estrategicamente, habilmente, está lá Começar de Novo. Você comenta aqui, dinheiro não é tudo, paz é tudo. Dá para dizer que a paz é um estado decorrente, talvez, de uma atitude. No livro, isso vai ficando muito claro. É um estado decorrente de uma atitude, não só um arranjo feliz de condições à nossa volta. E nós, no nosso podcast aqui, dizemos que um dos sinais dessa paz experimentada é precisamente a vinda do bem-estar psicológico, do bem-estar físico, que tem se mostrado um fator preventivo importantíssimo dentro da medicina. A medicina está mudando de paradigma, está saindo de ser só curativa e cada vez mais preventiva e cada vez mais promotora de saúde. Na sua experiência e profissão, quais as recomendações que você poderia transmitir para os nossos ouvintes, para os nossos participantes, aqueles que se interessam por evoluir na direção de uma versão melhor de si mesmos, né? Num aprimoramento subjetivo, interior, não é tão visível, não é aparente, mas é extremamente eficaz. Que recomendações você poderia aí da sua experiência, das coisas que você tem vivido, o que você... Dá uma canja para a gente, conta aí o que é que você poderia compartilhar. Bom, primeiro, eu acho que, como você disse, esse pequeno livro é uma coleção feita na Saraiva e várias pessoas escreveram, mais de 50 pessoas escreveram, pediram também para eu escrever, eu escrevi. Então você vê aí que eu andei descobrindo quais eram meus 3 reis magos. Olha que pretensão a minha. Não é religioso isso, hein? Por favor. Mas foram 3 pessoas que apareceram na minha vida, que não eram meus parentes, tá? E que me ensinaram coisas que eu carrego até hoje comigo. Um era um homem negro, trabalhava no bar do meu pai, seu Mané. Os pais dele tinham sido escravos. O outro era um taxista, que pela primeira vez colocou um livro do Freud na minha mão, chamado A Interpretação dos Sonhos, que você conhece muito bem. Eu li com 17 anos. E ele falava para mim, leia mesmo que você não entenda. Eu acho que eu li a maior parte e não entendi. E o terceiro era um húngaro, que me ensinou a trabalhar com as abelhas. Então, por isso tem um capítulo lá que as abelhas me ensinaram, que as formigas me ensinaram, por aí afora. E essa última questão que você disse do reinventar, primeiro, é uma atitude que a gente tem que tomar. Primeiro, a gente tem que querer. Se eu não quiser, se isso não me preocupa, não me enche a paciência, né? Esse negócio de se reinventar, vou ficar pensando. Não. Então, a primeira atitude você topa tentar se reinventar, porque não exige bastante da gente. O reinventar existe muitas vezes aquilo que o Schumpeter chama de disruptivo, ou seja, né, de destruir para poder construir. No hinduísmo, que você leu lá no livro Sábios, o Shiva está dançando. Se ele está dançando, ele está destruindo.
Porque só quando destrói que eu sou capaz de ter coisas novas. Isso vale para a economia, vale para tudo que você pode imaginar, e para as pessoas também. Então, estou constantemente nesse processo. Agora, tem que entender isso. É confortável? Não. Porque muitos de nós queremos ficar no confortável. Tá? Não me enche o saco com essas coisas que você está falando aí, pô. Eu estou tranquilo aqui, né? Você fica inventando essas coisas todas para me deixar. Não é verdade? Muito bem. O passo inicial, como você lembrou, é você ter paz. A paz não é ficar com uma bandeirinha branca na janela da casa da gente, balançando a bandeirinha. Isso não é a paz. A paz é interna. A paz, volto a dizer de novo, é o controle da mente. Se não controlar a mente, não tem paz. Esse é o primeiro passo. É fácil? Não, é difícil. Consegue de uma hora para outra? Não consegue. Termina? Não, também não termina. A vida inteira a gente tem que estar controlando para que possa manter paz. E talvez o que possa ajudar muito, né, a essa obtenção da paz é o dia a dia, o cotidiano, mas baseado num princípio também estabelecido pelo Buda, dizendo o seguinte: não pode ter paz quem cultiva os 3 venenos. Quais são? O apego, o ódio e a ignorância. E os 3 não são fáceis de serem dominados. O Buda os dominou, mas nós que seguimos seu ensinamento, todo dia eu corro atrás deles. Todo dia eu fico me olhando para saber se eu não estou cultivando um dos três ódios, um dos 3 venenos. E às vezes eu estou. E às vezes eu estou. Eu tenho que parar imediatamente. Quando me pego cultivando um dos 3, eu falo, opa, eu estou cultivando um dos 3. Com isso, eu não tenho paz. Imagine, por exemplo, o seguinte, o apego. Certo? Vou dar um exemplo. Boto meu relógio Rolex, original, né? Não aquele fake, que eu adoro, maravilhoso e tal, e saio andar lá no centrão de São Paulo com o meu Rolex. Aí me levam o meu Rolex. Pô, mas eu gostava tanto daquele Rolex, porque eu tenho apego. Aí se você me perguntar, bom, espera um pouquinho, o budista não pode ter o Rolex? Pode, mas não pode se apegar a ele, porque o apego gera sofrimento. Ela fica a vida inteira, pô, eu tinha um Rolex, me roubaram o Rolex. Certo ou não? Ele se foi. Né? E isso vale também para pessoas, para o apego em relação às pessoas. Quando eu falo apego, não é o esquecimento, não é a desonra, não. É o apego da gente acreditar, por exemplo, que as coisas são eternas, que as pessoas são eternas, elas não são e nós também não somos. Quanto mais apego eu tiver, mais eu sofro. Então, essas coisas eu acho que são coisas do cotidiano que nos ajudam a estabelecer uma paz interior para poder buscar a paz no nosso relacionamento com o mundo. Tá joia. E tem alguns estudos aí, né? Interessantemente, alguns estudos apontam que, por exemplo, a perda da paz, que um dos nomes, um dos apelidos contemporâneos da perda de paz é o estresse, né? Ele é contagioso, né? Você tem uma pessoa estressada, ela consegue contaminar outras, né? E parece que a serenidade e a paz interior também são algo contagiosas também. Você está perto de uma pessoa que está tranquila consigo mesma, você vai ficando tranquilo consigo mesmo, né? Tem uma coisa formidável, formidável mesmo. Bem, nós temos ainda alguns minutos. E eu gostaria de convidá-lo agora, Heródoto, a abrir seu coração e traga aí para o nosso público, para nós todos que estamos te ouvindo, alguma coisa que você sente no coração vontade de compartilhar com a gente. Você que é uma pessoa de percurso, você que tem um percurso profissional, que tem um percurso pessoal, interior, né? O que vem à sua mente para a gente compartilhar aqui, para a gente saborear? Olha, eu acho que para a gente compartilhar, nós temos que entender o seguinte, David, nós somos seres que vivem em sociedade.
né? Então, eu preciso dar alguma contribuição, nem que seja pequena, seja qual for, para que essa sociedade possa ser melhor. Porque se a sociedade for melhor, a humanidade também vai ser melhor. Não dá para dissociar uma coisa de outra. A sociedade ideal é a sociedade humana, aquela que respeita os direitos humanos das pessoas. Então, vai desde uma contribuição de achar um copinho plástico jogado no chão, que eu pego e coloco na cesta. Oh, que grande contribuição que você deu, hein? Pois é. Mas o pior é se eu tivesse passado e chutado o copinho e deixado ela no chão, né? Quer dizer, vão desde essas coisas, assim, muito simples, porque essas coisas simples são importantes para que as coisas possam se desenvolver, até a gente poder dizer de coisas, falar de coisas, mostrar experiências de coisas que aconteceram para outras pessoas, para que a gente possa viver melhor, né? Eu acho que, de uma maneira geral, a violência, por exemplo, nós não conseguimos nos livrar dela ainda, na humanidade, na história da humanidade. A gente olha para trás, um monte de guerra, o mundo, os impérios, aí de repente você está em pleno 2020 e você vê um país pegando um monte de míssil jogando em cima do outro, Sim. né? Atinge casa, atinge hospital, atinge hidrelétrica, atinge, enfim, deixa o outro sem luz. Na verdade, por quê? Porque estão disputando nada, na verdade. Estão disputando uma geopolítica. Então, quer dizer, eu acho que no momento que você repudia a violência sobre todas as formas possíveis, eu acho que a gente está dando uma contribuição. Não estou dizendo que a gente tem que ser passivo, nem permitir que essa violência se estabeleça. Para isso, os homens criaram as leis, para isso, os homens criaram a justiça. Mas eu acho que essa nossa disposição vai além das leis, vai além da justiça, vai em direção ao ideal que nós temos, que é o ideal de construir uma humanidade melhor, para que outras pessoas que vão nos suceder aqui, elas possam ter uma vida melhor, mais tranquila, mais em paz daquela que nós tivemos. E acho que a pergunta para ser respondida é o seguinte, né? Quando a gente vê a morte: será que eu estou deixando o mundo melhor do que eu recebi? Bela reflexão, bela pergunta, né? Que parte eu tive, né? Que parte eu tive no todo? É isso que tem sido dito, né? O indivíduo, né? É um conceito falho. Ele serve para algumas coisas, mas definitivamente fazemos parte de uma certa massa viva, né? De um certo conjunto maior, né? Sem dúvida alguma. Olha, eu tive o prazer, a honra de conversar aqui, de trocar umas palavras com o Heródoto. Gostaria de agradecer muito a presença. Espero, Heródoto, que tenha sido tão prazeroso para você quanto foi para mim, e certamente para aqueles que estão nos ouvindo, tá? E mais uma vez, muito obrigado e que então nós possamos todos, nós dois e quem nos ouve, possamos todos caminhar na direção de uma construção, de uma edificação cada vez mais esmerada, cada vez mais gratificante para todos. Concordo plenamente. Um grande abraço, David. Um Muito grande grato pelo abraço. convite. Muito Obrigado. obrigado, Herói. Um abração. Tchau.